Oi, pessoal. Eu me chamo Nicolas Régio, sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Micologia aqui da URGS. Sou orientado pela professora Rosa Mara e co-orientado pela doutoranda Melissa Palácio. E hoje vou estar apresentando então esse nosso trabalho intitulado Desvendando a Funga Brasileira: 10 novos registros de Agaricomycetes lignocelulolíticos para o Cerrado. Grande parte dos fungos que pertencem à classe Agaricomycetes, uma das maiores classes do filo Basidiomycota, são capazes de degradar celulose ou lignina, presentes na matéria orgânica vegetal. Esse caráter decompositor é essencial para a ciclagem de nutrientes dos ecossistemas onde a funga se faz presente. Aliás, para quem ainda não sabe, funga significa diversidade de fungos, tal qual fauna e flora significam diversidade de animais e plantas. Os fungos são o segundo maior grupo de seres vivos em número de espécies, com até 3,8 milhões de espécies estimadas. Apesar disso, conhecemos menos do que 8% de todo esse potencial. Em 2017, ano desse estudo, eram apenas 120 mil aceitas. Com o passar dos anos, esse número vem aumentando gradativamente, mas certamente ainda temos um longo caminho a percorrer, até atingir algum valor próximo dessa estimativa. O Brasil não faz exceção a essa regra, sendo que praticamente todos os nossos biomas sofrem com a subnotificação. O Cerrado, por exemplo, o segundo maior bioma brasileiro, é apenas o quarto no índice de riqueza de espécies, e a região do Centro-Oeste, onde se encontra boa parte do seu território, possui menos do que 500 espécies registradas. Por isso, o objetivo desse trabalho foi ampliar o conhecimento da funga do Cerrado a partir de fungos agaricomycetes lignocelulolíticos amostrados na região. As coletas foram feitas em regiões preservadas de 4 estados brasileiros pela doutoranda Melissa Palácio em setembro de 2018, como estão sinalizados nos mapas. A partir dessa amostragem, análises morfológicas dos corpos reprodutivos encontrados foram feitas para determinar a quais espécies esses pertenciam, seguindo protocolos padrão na micologia. As análises morfológicas consistem basicamente em determinar e medir o formato das diferentes estruturas que compõem os corpos reprodutivos, que são, nesse caso, basidiomas. Para análises microscópicas, cortes são feitos em água, KOH 3%, e Melzer, que é um reagente iodado, com o intuito de observar possíveis reações imprescindíveis na identificação desses grupos. Outro caráter importante a ser analisado é como esses espécimes decompõem a madeira onde são encontrados, sendo que podem decompor tanto lignina quanto celulose e causam podridão branca, como no caso acima, ou decompor somente a celulose, deixando a lignina para trás, como no caso abaixo na podridão marrom. 53 espécimes coletados foram identificados pertencendo a 37 espécies distintas que estão listadas nessa tabela. Obtivemos diversos novos registros para essas regiões, como era de se esperar. Inclusive, registramos o primeiro exemplar de Perenniporiella tepeitensis, uma espécie ressupinada neotropical, para o território brasileiro. Como já diz no título, 10 espécies nunca haviam sido registradas para a região do Cerrado, e diversos outros números foram registrados para os estados amostrados. Nessas pranchas estão fotografados alguns dos espécimes identificados, sendo aqueles que possuem uma estrela os novos registros para o Cerrado. Aqui vale ressaltar que alguns fungos bem comuns e com importância culinária e econômica, como o gênero Pleurotus, foram encontrados pela primeira vez nessas regiões, como o exemplo do basidioma rosa, pertencente à espécie Pleurotus de Jamor, o famoso cogumelo salmão. Os 4 estados obtiveram um aumento considerável no conhecimento da funga, com ênfase no Tocantins, estado com menor riqueza de espécies registradas em todo o Brasil, com apenas 25 registros. Todos os espécimes identificados foram depositados no herbário ICN para auxiliar futuros estudos taxonômicos. Esse tipo de estudo é primordial para que conheçamos a real diversidade de fungos presente no Brasil. A taxonomia é uma ciência de base e, por isso, seu conhecimento é essencial para que ações ambientais sejam realizadas no futuro próximo, que visem uma preservação ecologicamente equilibrada de nossos biomas. Por isso, devemos sempre que possível aproveitar eventuais chances de se elucidar uma área negligenciada, como também são os biomas Pampa e Pantanal, conforme esse registro da flora do Brasil. Tivemos a oportunidade de elucidar um pouco mais da funga dessa região tão vasta e tão ameaçada do nosso país, apesar da distância geográfica. Desvendar a funga brasileira é uma tarefa árdua e difícil, que requer cada vez mais esforços e fomenta dos governos que visam preservar a maior riqueza que o Brasil terá em toda a sua existência, a biodiversidade, seja ela fauna, flora ou funga. Espero que tenham gostado. É isso. Obrigado.